Bom, meu nome é Cristiane, eu sou assessora de excelência operacional na Unimed Grande Florianópolis. Para quem não conhece, a Unimed Grande Florianópolis é uma operadora de plano de saúde, né, vinculado aí a uma cooperativa de trabalho médico. Nós somos uma empresa de grande porte, né, com mais de 210 mil clientes, mais de 1.200 colaboradores, mais de 400 prestadores vinculados à nossa rede. E somos considerados aí uma empresa de grande porte com mais de 50 anos aí de existência. Então, nós temos uma operação aí bem grande e complexa, né? Estamos aqui hoje, eu e o Emiliano, para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso case, sobre a nossa experiência, né, e os nossos resultados aí com o time de RPA. Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Emiliano. Hoje eu estou como Product Owner, ou responsável técnico pelo RPA na Unimed Floripa. E como a Cris falou, a gente vai contar um pouquinho da nossa jornada, um pouco de como que a gente fez ao longo desse tempo as mudanças, movimentações dentro do time de RPA e também trazer um pouco dos nossos resultados com isso. Então, para começo, eu queria apresentar um pouco de como que era a Unimed antes do RPA. Então, antes do RPA a gente tinha lá processos, pessoas, sistemas, e o nosso cenário era que os nossos processos eles funcionavam. Só que a gente não pode dizer que eles eram otimizados ou da maneira mais eficiente possível. Enquanto os nossos funcionários, eles se sentiam sobrecarregados com tarefas repetitivas, tarefas manuais, e o resultado disso era que gerava erros ou atrasos nos processos. Bom, enquanto os nossos sistemas não satisfaziam 100% dos processos, e era bem comum a gente precisar, com certa constância, precisar procurar soluções no mercado para se adequar aos nossos processos, às nossas necessidades. Então, estrategicamente, o departamento de tecnologia decidiu apostar no RPA. Então, a diretoria, junto com a TI, decidiu fazer um teste com a ferramenta de RPA dentro da Unimed. O objetivo era basicamente validar se a ferramenta se enquadraria aos requisitos da empresa e se realmente a gente conseguiria trazer agilidade para os nossos processos. Então, a nossa jornada ela começou lá em agosto de 2020. Inicialmente, o que a gente tentou fazer? A gente tentou encontrar pessoas nas áreas de negócio que tivessem... o colega falou agora há pouco do cara do VBA, né, o pessoal do Excel que tinha aquela habilidade de planilha. Bom, essas pessoas hoje, em 2020, elas receberam um treinamento do RPA, do Automation Edge, e elas foram escolhidas para aprender a usar a ferramenta e começar a implementar essa ferramenta nos seus processos. Então, tentar trazer agilidade para as rotinas que elas mesmas executavam. Como consequência disso, essas pessoas começaram a espalhar isso e começar a automatizar as atividades dos colegas. E aí, em 2021, logo em janeiro, a TI pegou essas pessoas e montou uma equipe dentro da TI e deu a essas pessoas o cargo de Business Partner. Então, eram 3 colaboradores, cada colaborador ele veio de um departamento diferente e ele tinha como foco um departamento cliente. Então, o Business Partner ele saiu de um departamento e ele atendia exclusivamente aquele. Junto com o gerente, com os coordenadores e supervisores, eles faziam todo um levantamento de backlog que era gerenciado até então pelas áreas de negócio, e esse BP ele fazia entregas para o departamento que ele tinha como alvo. Bom, em 2021 aconteceu um fator legal que foi que os departamentos que não tinham RPA começaram a procurar. Então eles chamavam aqueles BPs e diziam, cara, como é que eu faço para ter uma pessoa para desenvolver para mim também? Eu também quero robô na minha área. E aí em 2022 a gente redesenhou esse modelo de trabalho. Em 22 a gente saiu dessa figura do BP e a gente formatou a equipe num modelo de time de desenvolvimento de software tradicional, digamos assim. A gente começou a colocar uma figura de PO, uma figura de PM, que até então era a Cris, e também os devs. Todo o pessoal que desenvolvia, a gente aumentou a equipe, né, e colocou eles com foco em desenvolvimento. Então, a gente conseguiu trabalhar de uma maneira mais estratégica, a gente, consequentemente, conseguiu expandir o trabalho para toda a cooperativa, e a ideia aqui é que não seriam mais as áreas gerenciando o backlog. Não seria mais a área que mediria qual era o robô da fila. A gente começou a avaliar isso num contexto geral. A gente começou a usar matriz Gucci, começou a fazer uma série de perguntas em cima do processo para saber qual seria o próximo a ser desenvolvido. O ano de 2022 foi um ano bem produtivo, porque foi um ano que a gente começou a entregar muita coisa grande, muita coisa de valor. E atualmente, desde janeiro, a gente fez um trabalho de revisar tudo isso, a gente saiu da TI, hoje a gente é uma assessoria, como a Cris apresentou, então a gente hoje fica ligado à diretoria da empresa, nosso time cresceu mais um pouco, e o que a gente vem fazendo agora? A gente começou a redesenhar nossa metodologia de trabalho, utilizando conceitos do time de desenvolvimento de software convencional, criamos uma forma nova de mapear processo, de levantar requisitos e de criar o que eu chamo de arquitetura das automações, que é encontrar uma forma lógica de dizer como um robô faz um processo.
A gente brinca na equipe dizendo que a gente não pode ser garçom quando a gente desenvolve RPA. Porque eu não posso chegar numa área, tirar um pedido e desenvolver exatamente como a pessoa faz. Porque senão, no fim das contas, a gente acaba só colocando tirando de um funcionário e colocando em outro. O que a gente tenta fazer hoje? A gente tem pessoas que vão na área e entendem a regra de negócio. E somente com aquele requisito, a gente começa a estudar uma maneira do robô fazer, não apegado ao modelo de uso do sistema, ao modelo convencional de etapas, mas sim só na regra. E aí a gente consegue fazer uma tarefa. A gente tem um exemplo de uma atividade que uma pessoa levava 15 minutos para fazer, uma atividade, e o robô em 15 minutos fez 600. E aí é que a gente consegue o ganho de tempo. E, bom, a gente conseguiu aumentar a eficiência das rotinas, assumir projetos de maior complexidade e realizar uma imersão na área de maneira mais estratégica. E concluindo ali a criação da assessoria vinculada à diretoria. E aí aqui eu trouxe um pouquinho dos nossos resultados nesses últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos a gente conseguiu criar mais de 200 robôs, e aqui é interessante falar que a gente trabalha com 2 tipos de automação na Unimed Floripa. A gente tem os robôs de rotina, que são aquelas rotinas que rodam semanal, diária, mensal, só que a gente também faz entregas do que a gente chama de pontual ou circunstancial. Não sei se vocês já pegaram aquela situação de a ANS ou o órgão regulador da minha empresa me passou uma atividade que eu tenho que resolver para ontem. E aí pega uma equipe, todo mundo para num sábado de manhã e junta uma galera para resolver aquele problema. Isso gerava hora extra e nem sempre era tão eficiente. Como é que funciona hoje? A área de negócio que recebe essa demanda, ela nos procura e eles apresentam para a gente qual é o problema. E a gente pega um dos devs e apresenta para ele uma forma de resolver aquilo no RPA. Então a gente gasta ali 1, 2 dias para desenvolver aquele robô e a gente deixa esse final de semana ou essa madrugada o robô fazendo. E isso são rotinas que rodam uma única vez, na maioria das vezes, mas elas geram uma economia de horas muito alta, porque a gente evita a necessidade de alocar uma equipe para aquilo. Bom, a gente converteu mais de 44 mil horas acumuladas de trabalho em automação. Essas 44 mil horas são desde 2021, né, desde janeiro, de quando teve uma equipe focada a isso. No último mês, a gente fechou o indicador com 3.600 horas salvas no mês. E essas 3.600 são as rotinas mesmo, os robôs que rodam todos os meses. A gente fala que transformamos processos de todos os departamentos da cooperativa. Um dos nossos objetivos era esse, era dizer que a gente estava espalhado na empresa inteira. Hoje a gente não tem mais um departamento que diz que não tem robô. A gente conseguiu meio que se espalhar por todo mundo. E com isso a gente conseguiu impactar tanto os colaboradores, nessa economia de hora, redução de falhas, melhoria de processo, quanto clientes. A gente tem robôs impactando diretamente o cliente final, cooperados, que são os médicos, donos da cooperativa, e prestadores de serviço. E aí, qual que é a nossa estratégia hoje, né? A estratégia da empresa? Promover a excelência operacional, né? Então, a diretoria, diante de toda essa trilha de maturidade, avaliou que não, agora a gente realmente tem que dar um peso maior, tem que disseminar essa cultura dentro da empresa, tem que tornar isso um processo contínuo, né? Foi onde foi criada a assessoria de excelência operacional. Dentro da assessoria, a gente está vinculado, tem o time do RPA e tem a excelência operacional, que faz esse trabalho que o Emiliano comentou, né? De ir nas áreas, entenderem as dores, mapear, né? Fazer a avaliação da melhor forma de implantar uma jornada através do RPA, tá? A nossa estratégia vai além de automação, né? Então, a gente tem essa cultura dentro da empresa, né? Para que não fique aquele, vamos tirar pessoas, vamos botar um robô. Não, a ideia é que vai além de automação mesmo. A gente quer transformar os processos, quer garantir que sejam todos executados de maneira mais eficiente e eficaz. A diretoria ela faz avaliação do que é mais estratégico para aquele momento, né? Então a gente está num momento agora de automatizar todos os processos que envolvem a questão de financeiro, né? Para reduzir custo, para trazer mais eficiência, para que a gente consiga dar mais agilidade para a operação e não precisa aumentar a quantidade de colaboradores. Então a gente está sempre avaliando qual é a estratégia que a gente vai adotar para o momento, né? A gente cria muita força-tarefa dentro da empresa, né? Então a gente vai lá, vai 2, 3 dev dentro de uma área, faz uma avaliação do que é mais estratégico, prioriza aquelas entregas ali. Hoje a gente está com um backlog de mais de 200 demandas, né? Então, além de ter esse trabalho de ativo, né, da própria assessoria aí nas áreas, a gente tem um recebimento de demanda grande aí pelas áreas, né? Estamos aqui hoje, eu e todo o time de RPA, né? Eu e o João como excelência operacional e todo o time que faz o desenvolvimento. Quem vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem saber mais da nossa
prática da nossa jornada, fiquem à vontade. Até aproveitar para agradecer o pessoal da Selbet Automation Edge, porque a gente gosta muito de trocar figurinha. A gente adora conversar com vocês, apresentar o nosso case, e a gente sempre espera que, de alguma forma, a gente consiga contribuir, seja com alguma ideia, algum insight, é super válido para a gente. Obrigado. E aqui estão nossos contatos. Obrigada, gente.